Olá, tudo bem? Meu nome é Júlio César, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e a partir de agora farei a correção do nosso primeiro simulado voltado para o concurso do Colégio Pedro II e o cargo assistente em administração. E já aproveito para te convidar para o nosso aulão de Raciocínio Lógico e Matemática, que vai rolar no dia 12/11 de 2023, então você já pode, inclusive, garantir, né, a sua vaga nesse aulão, e até a nossa prova, que é só em fevereiro do ano que vem, em fevereiro de 2024, faremos outros simulados e, claro, outros aulões, tá bom? Então vamos lá, tá aí a nossa primeira questão já na tela. É uma questão que versa sobre conjuntos. É o seguinte, pessoal, nós temos aqui um total de 600 elementos, tá? Vou anotar aqui, ó, total é 600. Beleza. Ok. Sendo que desses 600, 320 voltaram a favor do primeiro protocolo. Vou chamar de P, tá? Esse conjunto. Então, o conjunto P do primeiro protocolo, nós temos 320 elementos. Show de bola. 450 votaram a favor do segundo protocolo, vou chamar de conjunto S. Então, segundo protocolo, nós temos aqui 450 elementos. E 100 votaram contra os dois protocolos. Aqui, pessoal, vou chamar de N de nenhum. São os elementos que não fazem parte da união, eles ficam fora do nosso diagrama, tá bom? Então, aqui nós temos 100 elementos. Sabendo que não houve votos brancos ou anulados, qual foi o número de participantes que votaram a favor dos dois protocolos? Se eu quero a favor dos dois, eu quero a favor de ambos, ou seja, eu quero a interseção. Eu quero o conjunto P e S. Lembrando que o E indica interseção. Então é o seguinte, pessoal, vou dar um bisu para vocês. Sempre que houver uma questão que versa sobre a união com dois conjuntos e a banca não fornecer a interseção, em vez de trabalhar diretamente o diagrama de Venn, o que a gente pode fazer? A gente pode encontrar a interseção sem o raciocínio do diagrama de Venn e depois conferir como se fosse uma prova real. É mais fácil assim. Então, o bisu é o seguinte, se a banca não fornecer a interseção, para defini-la, fica mais fácil sem o diagrama de Venn. E depois, nós vamos utilizar o diagrama de Venn para conferir se ficou certinho. E eu quero que você anote o seguinte detalhe. Na união com dois conjuntos, tudo aquilo que ultrapassa o total está na interseção. Novamente, na união com dois conjuntos, tudo aquilo que ultrapassa o total está na interseção. Assim, conseguimos definir a interseção da forma seguinte. Vamos observar. Nós vamos somar todos os conjuntos, com exceção do total, que é isso aqui, ó. Vamos somar o conjunto P, o conjunto S e o conjunto N. Vamos somar esses elementos. Vamos somar esses conjuntos. Já aproveito aqui, ó, 0 mais 0 mais 0, dá 0. Vou colocar aqui, ó, 0. 2 mais 5 mais 0, 5. E 3 mais 4 mais 1, 8. Então, eu tenho aqui 850. Na verdade, 870, não vi aquele 2. Espera aí. É 870, tá? Novamente, ó. 0 mais 0 mais 0, 0, ok. 0 mais 2 mais 5 é 7, tá, pessoal? Eu acabei colocando o 5 ali, só retificar, é 7. Ok. Agora sim, ó. 3 mais 4 mais 1 é 8. Ok. Somei os conjuntos. Só que a gente acabou de aprender que tudo aquilo que ultrapassa o total está na interseção. Então, é só pegar esse total e subtrair, né? 600, que é o total de elementos do conjunto. Então, vai ficar assim, ó, 870 menos 600, que é 270. Essa já é a nossa interseção. Então, o nosso gabarito já é a letra D. Então, novamente, ó, tudo aquilo que ultrapassa o total está na interseção. Somei os três conjuntos, conjunto P, conjunto S, conjunto N, cheguei a um determinado valor. Peguei esse valor e subtraí o total, que é 600. Encontrei a interseção, já é o nosso gabarito. O aluno agora ele pode utilizar o diagrama para trabalhar uma espécie de prova real. Vamos verificar se bate certinho? Olha que legal. Nós temos aqui, ó, o conjunto P, o conjunto S, e a interseção é 270. Eu coloco a interseção aqui, ó, região comum aos conjuntos. Como o conjunto P tem 320 elementos, vou colocar aqui, ó, faço 320 menos 270, que dá 50. Conjunto S tem 450, vou colocar aqui. 450 menos 270 é 180, e do lado de fora são 100. Vamos verificar se bate certinho 600, ó. 50 mais 270, 320, ok.
320 mais 180 é 500. Então, dentro do diagrama tem 500. 270 mais 180, 450, ok. E se eu somar 500, que é a união, mais 100, que é o que está fora, eu encontro o total, que são 600 elementos. Pronto. Fiz aqui a minha prova real. Então, a gente pode definir que gabarito é a letra D. Então, guarda isso. Se a união tem dois conjuntos, precisamos definir a interseção. Tudo aquilo que ultrapassa o total está na interseção. Soma todos os conjuntos com exceção do total, tira o total e você define a interseção. Tá bom? Ok? Claro, se você fez direto pelo diagrama, não tem problema nenhum. Tá, a questão número 2, uma questão que versa sobre o raciocínio de razão. É o seguinte, pessoal, nós temos aqui 96 questões. Vou anotar, 96. Beleza. E essas 96 questões são divididas em duas partes. São 42 de conhecimentos básicos e 54 de conhecimentos específicos. Então, vamos lá. Conhecimentos básicos, CB. Conhecimentos específicos, CE. Respectivamente, 42 e 54. Deixa eu melhorar esses dois aqui. Beleza. Aí, prosseguindo. Eduardo acertou 6/7 das questões de conhecimentos básicos. Espera aí, vamos anotar isso. Acertos e erros. Pensamos juntos aqui, ó. Se ele acertou 6/7 dessas questões, ele errou 1/7, né, pessoal? Qual é a vantagem de pensar assim? Se ele errou 1/7, ele errou 1/7 de 42. E 1/7 de 42 é a mesma coisa que 42 dividido por 7, dá 6. Logo, 6/7 de 42 vai ser a diferença. 42 menos 6, que dá 36. Tá bom? É uma forma de o aluno perder menos tempo. Mas quem calculou direto 6/7 de 42 não tem problema nenhum. Lembrando que 1/7 de 42 é 1 vezes 42 dividido por 7. 6/7 de 42, 6 vezes 42 dividido por 7. Tudo bem? Legal. Vamos prosseguir. Ele acertou 5/6 do total de questões. Repare que aqui no total ele tem os acertos e ele tem os erros, aqui em relação ao total. Ele acertou 5/6 do total, que é 5/6 de 96. Logo, ele errou 1/6 de 96. Pessoal, 1/6 de 96 é dividir 96 por 6. Então, ele errou um total de 16 questões, incluindo básicos e específicos. Se ele errou 16 e o total são 96, então ele acertou 80 no total. Ok, é só fazer 96 menos 16. Agora, em relação a conhecimentos específicos, nós temos acertos e erros, questão bem trabalhosa, né, pessoal? Aí, vamos lá. Observe que ele acertou 36 questões de conhecimentos básicos, só que no total da prova ele acertou 80. Aí a gente faz 80 menos 36, ele acertou 44 de conhecimentos específicos, só que são 54. 54 menos 44, ele errou 10 de conhecimentos específicos, tá bom? Obviamente, se você fez de outra forma, não tem problema nenhum, beleza? Show! Agora vamos lá. Como eu falei, a questão é trabalhosa. A razão, que é uma divisão, entre o número de acertos em conhecimentos específicos e o número de acertos em conhecimento básico é que eu tenho as opções. Então, bota que essa aqui, ó, razão de acertos em conhecimentos específicos, CE, e conhecimentos básicos. Quantas ele acertou em conhecimentos específicos? 44. Quantas ele acertou em conhecimentos básicos? 36. Agora, vamos dividir o numerador e o denominador por 4 para poder resolver a questão, para finalizar, tornando essa fração irredutível. 44 por 4 dá 11, 36 por 4 dá 9, portanto, o gabarito 11 nonos, tá bom? E, obviamente, se você fez de outra forma, não tem problema. Eu apenas vou trazer sempre aqui para você uma resolução sugestiva, aquela que eu considero mais didática. Mas, claro, se você fizer diferente, não tem problema. Questão 3, questão de proporção, tá? Uma árvore é 4 metros mais alta do que outra árvore. Então, eu tenho a árvore 1 e eu tenho a árvore 2. Eu vou considerar que a árvore 1 é menor, tá? Ela mede x. Então, a outra, ela mede x mais 4, porque é 4 metros maior, tá bom? As alturas das duas árvores estão na razão 2/3. Precisamos saber quanto mede a árvore mais alta. Se é 2/3, pessoal, repare que o 3 é maior que 2. Então, a menor árvore fica em cima, vai ficar assim, ó. Se eu pegar x, que é menor, sobre x mais 4, que é a maior, eu encontro 2/3. Aqui é uma proporção, basta multiplicar cruzado. 3 vezes x, 3x. E o 2, ele multiplica x mais 4, distributividade. 2 vezes x é 2x,
2 vezes 4 é 8. Vamos passar o 2x para cá negativo. Passamos a ter que 3x menos 2x é igual a 8, que já está à direita da igualdade. 3 menos 2 é 1. Então, não precisa colocar o coeficiente numérico. Podemos falar que 1x é a mesma coisa que x. Logo, x é igual a 8. Se você marcou a letra B, você caiu na pegadinha. Porque 8 é a menor, né, pessoal? O valor de A1. Ó. A1 é a menor, que mede 8 metros. A maior é x mais 4. Se x é 8, então nós temos aqui, ó, 8 mais 4, que é igual a 12. Então, a maior mede 12 metros. Então, na questão número 3, o nosso gabarito é a letra D. Cuidado com isso, né? Muito aluno resolve a questão corretamente, mas marca errado. Quem marcou 8 metros caiu na pegadinha e assinalou, né, o comprimento da menor árvore. Cuidado com isso, precisamos definir o da maior, tá? Que é a mais alta. Questão 4, questão de porcentagem. Nós temos aqui 540 livros, esse é o nosso total. Eu sempre falo, né, que metade da questão é organização. Então, pense sempre em organizar, em vez de ficar lendo a questão na íntegra, tá bom? E vamos lá. 35% do total eram livros de literatura infantil, que eu vou chamar de I. I de infantil. Infantil é 35% do total. Aí eu vou no rascunho e calculo 35% de 540, que é isso aqui, ó. Tá legal? 35% vezes 540. Eu corto esse zero com esse zero e posso trabalhar processo de simplificação. Eu posso dividir o 35 e o 10 por 5 para reduzir, né, as minhas contas. 35 por 5 dá 7, 10 por 5 dá 2. Então, o que a gente tem agora? 7 sobre 2 vezes 54. Posso dividir 54 por 2, que dá 27. A ideia é sempre reduzir as nossas contas. E eu tenho 27 vezes 7. 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 2, 14 e 4, 18. Então, até aqui eu tenho 189. Então, I, que é literatura infantil, nós temos 189 livros. Beleza. 25% total eram livros de literatura infanto-juvenil. Então, vamos lá. Infanto-juvenil. Nós temos 25%. Guarda isso. 25% é 1/4, ou seja, eu pego o valor dividido por 4. Tá bom? Então, eu tenho ali inicialmente 540 livros. 1/4 são os livros de literatura, né, infanto-juvenil. Então, é só dividir por 4. Então, vou colocar aqui, ó, 540 sobre 4, uma divisão. 5 por 4 dá 1, sobra 1. 14 por 4 dá 3, sobra 2. 20 por 4 dá 5. Então, aqui eu tenho 135. Legal. E o restante eram livros de literatura clássica juvenil. Então, olha só. Clássica juvenil. Nós temos o restante. Se nós somarmos aqui, ó, 189 mais 135, vamos usar o rascunho. 189 mais 135. 14, vai 1, 9, 12, vai 1, 324. Então, clássica juvenil, né, vai ser 540 menos 324, tá bom? Aqui cada um vai fazer do seu jeito. Vamos encontrar 216. Então, nós temos aqui 216, tá bom? Nessa situação, a quantidade de livros de literatura juvenil recebida pela escola corresponde a... Então, repare que eu quero justamente essa literatura juvenil, né? Que é a clássica juvenil. Então, nosso gabarito é a letra E, 216, tá bom? Júlio, eu fiz diferente. Eu percebi que 60% eram os outros tipos, 35% mais 25%. Aí eu calculei 40% de 540. Poxa, tá ótimo. Você também poderia fazer assim. Como assim, professor? Pensa só. Vamos pensar agora de uma outra forma, né? Só para abrir o teu leque de conhecimento. A gente tem I, que é infantil. Nós temos aqui infanto-juvenil. E nós temos a clássica juvenil. Se aqui nós temos 35% e aqui nós temos 25%, quando nós somarmos, eu acho até melhor fazer assim, nós temos 60%. Logo, aqui só pode ser 40%, já que o total é 100%. Daí, a gente calcula 40% de 540. O que é 40% de 540, Júlio? É 40 sobre 100 vezes 540. Olha como ficou mais fácil. Se você fez assim, tá ótimo, tá? A gente está fazendo aqui das duas formas. Posso cortar esses dois zeros com os dois que estão no denominador e multiplicar 4 vezes 54, que vai dar quanto? 216, ratificando o nosso gabarito como letra E. São duas formas diferentes, mas claro que nos levam ao mesmo raciocínio. Tá bom? Beleza. Questão 5. Aqui nós temos uma resolução, né, de situações, né, problema envolvendo raciocínio lógico. Nós temos uma fila
e nela estão o Silvio e o Mário, e são 42 pessoas, e o Silvio está na frente de Mário. Ok, então tá aqui, ó, ordem crescente, vou fazer assim, do primeiro ao 42º, e o Silvio está à frente de Mário, havendo 4 pessoas entre eles, ó, 4 pessoas entre eles. Vou colocar aqui o Silvio, o Mário e um 4 aqui para representar 4 pessoas entre eles. Beleza. O número de pessoas que estão atrás de Mário é o dobro do número de pessoas que estão à frente de Silvio. À frente de Silvio, vou colocar aqui x pessoas. Então, atrás de Mário é o dobro, 2 vezes x. Eu preciso saber a posição de Mário, né? O lugar que Mário ocupa na fila. Pessoal, equação do primeiro grau. Ó. Se eu pegar x, que são as pessoas à frente de Silvio, mais 6, porque Silvio, 4 pessoas e Mário. Aqui existem quantas pessoas no total? 6. Mais 2 vezes x, que são aqueles atrás de Mário, eu encontro o total, que é 42. X mais 2x é 3x. 6 é um valor positivo, vou passar para a direita da igualdade, vai ficar negativo. Então, vou ter 42 menos 6. 3x é igual a 36. 3 está multiplicando x, eu passo para o outro lado dividindo. Eu vou ter 36 por 3, que dá 12. Então, existem 12 pessoas à frente de Silvio, né? Então, se x é 12, vamos pensar juntos aqui, ó. Esse x equivale a 12. Então, são 12 pessoas à frente de Silvio. Logo, Silvio é o 13º. Quem marcar a letra A cai na pegadinha, esse é o lugar de Silvio. Há 4 pessoas, né, depois. Então, se eu tenho aqui 13 mais 4, 17. Logo, Mário vai ser o 18º. Então, o nosso gabarito é a letra B. Ou o aluno poderia pensar o seguinte: se eu tenho 2 vezes x, e x é 12, há 24 pessoas atrás de Mário. Né? Se há 24 pessoas atrás de Mário e o total são 42 pessoas, 42 menos 24 dá 18. Pode também determinar assim o posicionamento de Mário, tá bom? Então, aqui a gente tem aquela situação problema envolvendo raciocínio lógico. Claro, são várias nuances. Essa é uma das possibilidades. Questão 6. Diagramas lógicos. Tá? Podemos pensar assim. Ó. Se todo vegetal verde é saudável, eu tenho 2 conjuntos. Tem o conjunto V, que é o conjunto dos vegetais verdes, e o conjunto S, que é o conjunto das coisas saudáveis. Tá? Então, se todo vegetal verde é saudável, o conjunto V ele está contido no conjunto S. Beleza. Show de bola. Agora, vamos analisar os itens. Letra A. Todo vegetal saudável é verde. Não. Nessa região aqui, ó, externa ao conjunto V e interna ao conjunto S, nós temos os vegetais saudáveis que não são verdes. Letra A está errada. Letra B. Todo vegetal que não é saudável não é verde. Pessoal, quem são os vegetais que não são saudáveis? É o conjunto não S. Esse conjunto aqui, ó, que não faz interseção com o conjunto S. E a banca está dizendo que aquilo que não é saudável não é verde. Isso é verdade. Porque se aqui existe uma parede, os conjuntos S e não S não se tocam, eles são disjuntos. Então, não há como haver, né, os vegetais verdes que não são saudáveis, né? Isso aí é verdade. Ó. Todo vegetal que não é saudável, ele não é verde, isso é verdade, tá? Eles não se tocam, o conjunto não S e o conjunto V. Então, nosso gabarito é a letra B, mas eu vou mostrar o erro das demais. Vamos lá. Letra C. Todo vegetal que não é verde não é saudável. Não, pessoal, olha só. Nós temos aqui vegetais que não são verdes, tá? Eles não são verdes, mas são saudáveis. A banca está dizendo que aquilo que não é verde não é saudável. Vamos entender isso aqui. Ó. Se a banca está dizendo que o vegetal que não é verde não é saudável, observe que aqui eu tenho vegetais que não são verdes e são saudáveis. Então, não necessariamente eles não são saudáveis. Letra C está errada. Letra D. Alguns vegetais verdes não são saudáveis. Está muito errado isso daqui, porque todo vegetal verde é saudável. Letra E. Alguns vegetais que não são saudáveis são verdes. Não, gente. Todo vegetal que não é saudável, ele não é verde. Então, claro, reiterando, nosso gabarito é a letra B. É uma questão que versa sobre os diagramas lógicos e a melhor forma de resolução é essa. Eu tenho que analisar todas as assertivas para poder definir a correta, tá bom? Beleza. Questão 7 é questão, né, que a gente trabalha a tabela verdade e uso dos conectivos na lógica proposicional. Nós temos aqui, ó, duas proposições, P e Q, respectivamente verdade e falsidade. Então, P é verdade e Q
é falsidade. Precisamos definir com base nesses valores, a proposição composta cujo valor lógico é verdade. Vamos lá, pessoal. Começando pela letra A. Nós temos aqui, ó, não P ou Q. Pessoal, não P é o contrário de P. Se P é verdade, não P é falsidade. Obviamente, se aparecesse não Q seria verdade. Aí vamos lá. Não P, falsidade. Símbolo da disjunção, ou Q é uma proposição também falsa. Então, o Q que a gente sabe que é falsidade. Na disjunção, tudo F dá F. Então, primeiro a gente faz o que está dentro de parênteses, isso aqui é falso. Conectivo lógico aqui é condicional. E nós temos aqui o seguinte, pessoal. Antecedente falso e consequente falso. Então, essa condicional é verdadeira. Mas por quê, Júlio? Porque a condicional somente é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Se ambas as estruturas são falsas, tanto a estrutura do antecedente quanto a estrutura do consequente, a nossa condicional vai ser verdadeira, porque ela somente é falsa se o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Pronto, já definimos o nosso gabarito, que é a letra A. Se você experimentar trabalhar os valores lógicos das demais proposições, com certeza todas elas possuirão valor lógico falso, tá bom? Então, nosso gabarito é a letra A. Questão 8. Também lógica proposicional, que a gente vai trabalhar o raciocínio de negação. Se nós vamos negar, aqui é o símbolo de negação, uma outra hipótese, além do tio, essa condicional do tipo P, então Q, que regra a gente aplica, pessoal? Ao negar uma condicional do tipo P, então Q, a gente aplica a regra do mané, que é a seguinte, ó, nós vamos manter o antecedente, vamos repeti-lo, e vamos negar o consequente. Por isso que é mané, ó, mantém e nega. Só que vai sair a condicional e vai entrar o E, que é a conjunção. Então, a gente passa a ter, ó, P e não Q. Mantém o antecedente e nega o consequente, que é justamente o que aparece na letra E, no nosso gabarito. Ok? Show de bola. Questão 9 é uma questão que versa sobre o raciocínio de associação lógica, que é uma relação arbitrária. Eu criei uma tabelinha, você não é obrigado a criar essa tabela, mas ela ajuda, tá? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, Silva, Pereira e Oliveira são os sobrenomes. Está aqui, ó, S, P e O. 1, 2 e 3, pessoal, é da pessoa mais nova para a mais velha. Então, a mais velha tem 3 e a mais nova tem 1, tá bom? Ok, aí vamos lá. A que leva o sobrenome Silva, que não é Zoé, é mais velha que Bia. O que a gente pode concluir aqui, pessoal? Se não é Zoé e também não é Bia, só pode ser a Cloé. Então, a Cloé tem sobrenome Silva. Então, bota um ok aqui no S. A Cloé tem sobrenome Silva. Então, a Zoé e a Bia não podem ter esse sobrenome. E a Cloé não pode ter Pereira nem Oliveira. Eu também sei aqui, pessoal, com base nisso, já que a Cloé é a que tem sobrenome Silva e ela é mais velha que Bia, a Bia não é a mais velha, então ela não pode ter idade 3, e a Cloé não é a mais nova, ela não pode ter idade 1. Eu já aproveito e dou uma olhadinha nas opções, de repente eu consigo matar alguma coisa, porque olha só, eu quero os sobrenomes de Bia, Zoé e Cloé. E eu já sei que a Cloé é Silva. Aí vamos lá, e tem o respectivamente. Então já não pode ser a letra A, porque está Oliveira, e também não pode ser a letra C, porque está Pereira. Então, a Silva na letra B e Silva na letra D. Uma das duas é a nossa solução. Aí vamos continuar. A que leva o sobrenome Oliveira é a mais velha das 3. Pessoal, a Bia, ela não pode ser a mais velha, tá? Porque ela já é, né, mais nova do que a Cloé, tá bom? E repare que a banca fala que aquela que leva o sobrenome Oliveira é a mais velha das 3. Então, a Bia, ela não pode ser a Oliveira, porque ela não é a mais velha das 3. Então, sobrou o Pereira para a Bia. Aí eu elimino aqui, ó, a coluna e sobrou para a Zoé o Oliveira. Já matamos a questão, porque olha só. Não é Bia, Zoé e Cloé? Eu já sei que Cloé é Silva. A Bia é Pereira. E a Zoé é Oliveira. Então, tem que ser Pereira, Oliveira e Silva. Olha a letra B. Pereira, Oliveira e Silva. Então, nosso gabarito é a letra B, tá bom? E a gente pode fechar aqui a nossa tabelinha, porque olha só. A que tem sobrenome Oliveira é a mais velha das 3. Então, quem é Oliveira, pessoal? É a Zoé. Então, a Zoé tem idade 3. Bota um ok aqui só para a gente fechar a nossa tabelinha. Elimina a coluna e linha. Sobrou aqui 2 para a Cloé. Eliminando linha e coluna. Sobrou aqui, ó, a Bia, que é a mais jovem. Tá bom, gente? Então, é muito interessante resolver esse tipo de questão de relação arbitrária através dessa tabela. Se o aluno não fizer a tabela, ele vai acertar, mas dá mais trabalho. Ok?
Fechando a nossa aula, tá aí a questão número 10. Eu fiz aqui um resumo para ficar mais rápido. Então, olha só. Eu considero inicialmente que todas as estruturas são verdadeiras. Com base nisso, pessoal, sendo todas as estruturas verdadeiras, já que a banca não falou nada sobre isso, deixa eu até conferir se a banca falou, que quando a banca fala fica mais fácil. Quando ela não fala, eu posso considerar. Isso, ela não falou nada, então eu vou considerar que tudo é verdade. Portanto, meu ponto de partida é aqui, ó, que é uma proposição simples. Eu já sei que Denise é papiloscopista. Isso é verdade. Ok. Se essa proposição é verdadeira, essa aqui, ó, é a mesma proposição na afirmação 3. Então, isso aqui também é verdade. Como nós temos uma condicional do tipo sim, então, e ela tem que ser verdadeira, a proposição Eliane é perita criminal também é verdadeira. Porque se fosse falsa, íamos ter V com F que dá F. Ok. Se Eliane é perita criminal é verdade, aqui nós temos uma proposição verdadeira na quarta afirmação. E, óbvio, Carlos é investigador, também tem que ser verdade. Se fosse falsidade, ia ter V com F. Não pode. Seria uma proposição falsa, ela tem que ser verdadeira. Se Carlos é investigador, é verdade, aqui também vai ser verdade. A gente já sabe que Bruno não é escrivão, tem que ser verdade. Se fosse falso, ia dar F, não pode. Lembrando que na condicional do tipo P, então o quê? Se o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, ela é falsa. Por isso que a gente não pode ter a proposição, por exemplo, Bruno não é escrivão falsa, já que Carlos é investigador é verdade, senão teria a ver com F, não pode, tá bom? Bruno é escrivão é a negação de Bruno não é escrivão, então isso aqui é falso. É uma outra condicional. Ana é delegada, tem que ser uma proposição falsa, porque se fosse verdade, íamos ter V com F. Agora vamos analisar as opções. A única com valor lógico verdadeiro é o nosso gabarito. Vamos lá. Bruno é escrivão é uma proposição falsa, já que Bruno não é verdade, tá bom? Eliane não é perita criminal também é falsidade. Observe que ela ser perita criminal é o quê? Verdade. Disjunção, tudo F dá F. Gabarito não é a letra A, esquece. Se Denise é papiloscopista, isso aqui é verdade, Denise é papiloscopista, então Ana é delegada. Pessoal, Ana é delegada é falsidade. V com F na condicional da F, esquece a letra B. Errada. Carlos não é investigador. Pessoal, Carlos é investigador é verdade, então aqui eu tenho falsidade. Como nós temos uma conjunção, eu nem preciso olhar para o valor lógico de Ana é delegada. Eu já sei que isso aqui é falso, né? Porque a conjunção só é verdadeira quando ambas são verdadeiras. Mas, claro, Ana é delegada também é falsidade. O gabarito não é a letra C. Ana não é delegada é verdade. Já que Ana é delegada é falsidade. Bruno é escrivão. Pessoal, Bruno é escrivão é falsidade. Nós temos aqui uma disjunção. Então, a gente já sabe que o nosso gabarito é a letra D. Porque a disjunção só é falsa quando as duas são falsas. Vamos verificar a letra E para fechar o nosso raciocínio. Eliane não é perita criminal, o que é falsidade. Por se tratar de conjunção, essa proposição já é falsa, mas claro, eu vou colocar aqui, ó, Carlos é investigador, que é uma proposição verdadeira, mas claro, não altera o valor. O E só é verdade quando ambos são verdadeiros, o gabarito não é a letra E. Então, o nosso gabarito é a letra D. É uma questão que trabalha aqui essa parte lógica proposicional, isso cai muito em prova. Tá bom, pessoal? Beleza? Então é isso, encerro a nossa correção por aqui, espero que vocês tenham curtido bastante. Não se esqueçam de que o nosso aulão, nosso primeiro aulão de raciocínio lógico vai rolar no dia 12 do 11, já podem se inscrever, já podem garantir, né, o ingresso de vocês para esse aulão. Faremos simulados, outros aulões, até a data da prova que é em fevereiro, tá bom? Espero que vocês tenham curtido bastante. Tamo junto, encerro a nossa correção por aqui. Até mais, tchau!